ó Salvador, teu livro ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa escola bíblica. Temos hoje um tema muito maravilhoso e vocês vão ficar muito abençoados com ele. Preste bem atenção, que temos instruções preciosas para os vossos corações nesta manhã. Amém, queridos? Deixa eu ver como é que está o nosso retorno aqui. Acho que hoje eu tenho bom retorno, vamos ver. O pastor Werley já está aí, bem-vindo, Deus abençoe. E nós estaremos com o nosso trabalho para a glória do nosso Pai Celeste. Amém? Vamos orar, pedindo as bênçãos do Todo-Poderoso sobre a nossa aula de hoje. Amém? Sejam bem-vindos todos que vão estar conosco. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste, Senhor. Sabemos, ó Deus, que temos uma jornada para esse dia agora na escola, logo mais a escola ao vivo, e o nosso culto de Santa Ceia à noite, Pai. Prepara-nos para aquele momento solene, que estaremos lembrando da sua morte, que nos concedeu vida, vida eterna, salvação, perdão e tudo que tanta humanidade precisa, e aqueles que ainda não te conhecem, vivem na escuridão, nas trevas,
e condenados, porque sem Jesus há um mundo condenado, há almas condenadas, porque só Jesus nos livra da condenação e da ira do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado pela noite de paz que nos concedestes. Prepara-nos para esse dia, agora, essa escola online. Capacita este pequeno servo nessa ministração. Também o teu povo que vai estar recebendo a tua instrução. Sejam grandemente abençoados, Senhor. Ó Pai, entregamos nas tuas mãos a tua igreja. A tua igreja tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Daqui estejamos, ó Deus, conscientes e preparados, ó Deus, e determinados a cumprir esta missão tão gloriosa que é ser porta-vozes do Salvador, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Abençoa-nos, pois, nesta aula e que sejam as tuas mãos sobre nós, Pai. É a oração que te fazemos com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, nós vamos estar com o nosso louvor, é o 545 do nosso cantor cristão. Deixa eu cumprimentar aqui, já está aí conosco, Meire Oliveira, Deus abençoe, Gilmara Carvalho, Deus abençoe, bem-vindas e bem-vindos todos. Então vamos ao nosso louvor de abertura, 545 do cantor cristão. Adoremos o Senhor com este louvor agora, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. 545 do nosso cantor cristão. Vamos, jovens alunos, escola, palavra de Deus estudar. Essa palavra nós ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas notas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas notas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre do estudo que feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas notas do céu, boas coisas aí aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Aí está a nossa aula. Hoje o nosso tema, nós vamos estar tratando de um assunto muito importante, né? Que é a parte que nos dá condições de ver o Pai Celeste, né? O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre santificação. Amém? Deixa eu puxar aqui o tema que estaremos estudando, que esse tema, ele trata exatamente, chamado à santificação. Nós somos chamados à santificação, porque santificar quer dizer separar.
Quando fomos resgatados das garras de Satanás, porque esse mundo é manipulado por Satanás, um sistema, não é, que comanda. E se você procurar, ele está em todas as camadas, sejam elas financeiras e até religiosa, quando não está com as suas vidas pautadas dentro deste livro sagrado, que é a palavra de Deus, não é? Porque, infelizmente, há muitas pessoas desviando-se da palavra. O Senhor diz que nos últimos tempos eles amontoariam para doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviariam o ouvido da verdade. Então, se desviarmos da verdade, o que nos resta é exatamente vivermos, não é, coberto pelas mentiras. E mentira, essa é uma das estratégias de Satanás. Deixa eu cumprimentar aqui Fábio Marques, Mogi Guaçu, Deus abençoe, querido. Então, hoje estaremos analisando, né, porque Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, alertando eles sobre a vinda do Senhor, e nós estamos sentindo assim que estamos bem próximos do arrebatamento da igreja, não é? Existem as correntes teológicas, uns dizem que a igreja vai passar pela tribulação, outros dizem que ela vai ser arrebatada no meio da tribulação, mas ainda há uma terceira corrente que é a pré-tribulacionista, crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Eu compartilho desta visão, sempre foi isso que aprendi e sempre foi isso que li e encontrei na palavra. E hoje nós vamos estar tocando nesse ponto com vocês e é muito importante. Agora, a santificação é que vai te preparar para essa jornada, não é? O Senhor disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai? A vossa santificação, não é? Porque não tem como você servir a Deus e não se afastar desse sistema que nós estamos vivendo. Mas vamos ao estudo que é importante. Abre a sua Bíblia aí, são 18 versículos, e eu passo a ler esses 18 versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 18, nós passamos a ler. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor. Esta é a vontade, mandamentos temos vos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, quer dizer, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Às vezes você trabalha no meio dos colegas, na universidade, aonde você está no trabalho, e aquelas pessoas que ainda não foram libertas, que não conhecem o Senhor, elas vivem uma vida completamente distante das instruções de Deus. E aí você começa a te chamar a atenção. Para que isso? Não tem necessidade disso? Algumas chegam até a doutrinar. Deus só quer o coração. O que elas não sabem é quando alguém dá o coração, dá tudo. Porque o coração não é esse músculo que bombeia sangue para o corpo. Né? O coração é o que é? É o vosso pensamento, é a vossa emoção, é a vossa vontade. Não é? Então é tudo aquilo que rege o ver e o querer. Deus nos deu 5 sentidos, né? E esses 5 sentidos é que vai provocar a emoção, não é? O pensamento e a vontade. Você começa a ver, começa a pensar. Aquilo pode te influenciar, e influencia mesmo, né? Por isso é que diz a palavra, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Então o crente, o cristão, ele tem uma palavra. Como é que está lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a palavra de Deus que vai nos dar as instruções que precisamos
para que nós possamos então ter uma vida com o Senhor. Não é isso? Vou continuar. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seus irmãos em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Agora ele vai falar daqueles que já partiram. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eu continuo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui ele está falando do arrebatamento da igreja, não é? Porque, como diz Paulo, lá em 1 Coríntios 15, lá pelos versos 51 e 52, ele vai falar sobre o que vai acontecer com esse corpo. Eu estava vendo um líder evangélico falando que está todo mundo dormindo no pó da terra. O que ele esquece é que o homem não é só corpo, né? O homem tem desse corpo a alma e o espírito, que deu vida a esse corpo. Quando eles saírem, esse corpo é como se fosse uma roupa. Olha o meu terno aqui, está aqui movimentando, eu mexo os braços, ele mexe também. Mas se eu deixar o terno, ele fica morto, ele dorme, ele para. Assim é o corpo humano. Quando uma pessoa morre, a pessoa que estava ali saiu. Ele vai ficar dormindo. Aí você diz, mas pastor, quantas pessoas já morreram, já desintegrou? Meu irmão, você está falando como homem, e eu estou ouvindo como homem. Mas você ouvindo Deus, porque Deus não precisa de auxílio de nada para criar, ele cria. Como é que ele criou Adão? Não é? Ele pegou o pó da terra, fez aquele boneco, mas depois deu vida àquele corpo. Ele não tinha vida. Ele vai voltar para o pó. Mas o que veio de Deus vai voltar para Deus. Se, agora vem o se, né? Condicional. Se você aceitou Jesus. Em 14,6 de João, Jesus foi contundente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora completa. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a ponte, aquele que faz você voltar para Deus. Você já volta para Deus agora. Eu estou com o Senhor está comigo, porque eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus e procuro andar de acordo com os ensinamentos da sua palavra. Porque há muitas pessoas que aceitou a Jesus, mas não aceitou a sua palavra. Não, mas isso não é para o meu tempo, isso não é para mim. Então você se autodetermina superior ao que Jesus disse, que está lá em João, no capítulo 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. E aí você anda pela sua cabeça, faz o que você ouve, não é? E aí acaba você entrando por uma estrada larga, faz tudo o que quer e depois vai para o inferno, não é? Porque o céu ou a casa de Deus não é para os que não obedecem.
As promessas de Deus exigem obediência, exige a palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Então está aí, deixa eu cumprimentar aqui, que está chegando a Noemi Cortez, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe. Dá um abraço no nosso querido pastores, né? Tem o Aleph e tem o Raimundo Cupertino, Deus abençoe. Lenice Cardoso, Deus abençoe, prazer em tê-la conosco. Irmã Alzileia Marques, Pai do Senhor, querido, olha, quinta-feira eu estou viajando para aí, vou ficar 15 dias aí com vocês, hein? Que vamos ficar ausente aí, não é? Pelo menos uns 3 domingos aí, mas vocês vão continuar tendo a escola, pode deixar, não é? E Alzileia Marques, né? Deus abençoe. Rosival Nascimento, Deus abençoe, querido, um abraço no nosso povo aí, Deus abençoe vocês grandemente, é uma alegria enorme tê-los comigo nessa escola. Então, queridos, está aí, a palavra, ela vem para nos instruir, para nos preparar. Jesus fez esta oração, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é a palavra de Deus que vai dar os ditames, as instruções, ela te ensina como namorar, como casar, como viver com a esposa e com os filhos, como viver socialmente, como viver no trabalho. Enfim, este livro é um livro completo, nada se acrescente a ele, porque quem o fez, acho muito interessante aquela palavra que o profeta diz, Deus conhece, não é? Ele conhece do fim para o princípio. Então, quando ele está vendo você, ele já viu o teu fim. Ele já sabe se eu entro subindo com a igreja, que é o que eu espero e acho que vai acontecer, ou que quando eu vou fechar os olhos e vou estar com ele na glória, não é? Algum tempo atrás, ele me disse assim, você aí não vai parar, você só vai descansar quando eu te trouxer para descansar comigo. Você já imaginou que glória, que maravilha? Não é? Então eu estou aqui, né, fazendo a obra, já não tenho a força que eu tinha há 40 anos atrás, quando eu cheguei aqui, porque eu cheguei aqui em 87, agora em 27 vou fazer 40 anos, é em janeiro que eu cheguei aqui, não é? Quando eu cheguei tinha 40 anos, pegava um carro, andava 6.000 quilômetros, hoje eu pego um carro, muito mal consigo andar 5 quilômetros, não é isso? Então o que acontece? O tempo passa, as nossas forças, a nossa capacidade, graças a Deus, até hoje o Senhor ainda me dá cabeça para pregar, para meditar, para instruir, para ajudar. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Mas o tempo passa e nós passamos com ele. Por isso é que o Salomão deu aquele conselho, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que venhas dizer, neles não tenho contentamento. Aí vai falar da visão, vai falar, enfim, de tudo aquilo que vai em nós deixando de existir, porque há um tempo, né? E a gente tem que entender isso, né? De maneira gloriosa e maravilhosa. Léa Matos, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então, é isso. Nós vamos ao nosso assunto que é empolgante. Muito bem. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, é um chamado à santificação. Quer dizer, prática e a esperança na vinda de Cristo. Tessalonicenses 4, 7 a 8 nos convida a refletir sobre um chamado nobre e transformador. A chamada à santificação. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para uma vida consagrada a Ele, uma vida marcada pela pureza e pela busca constante da sua vontade. Você tem perguntado a Deus se tudo que você faz é da vontade dEle? Porque há muita coisa que Deus permite, mas Ele gostaria que nós andássemos dentro da sua vontade, porque dentro da sua vontade nós prosperamos, nós somos abençoados, nós somos canais de bênçãos também, porque é Ele que está fazendo, né? Esse versículo é um farol guiando-nos para longe das trevas, da impureza e em direção à luz da santidade. Então hoje o nosso tema é santificação. Santificação não é um processo meramente ritualístico, mas uma transformação profunda e contínua que acontece em nossos corações e mentes. É uma jornada de crescimento espiritual, onde nos aproximamos cada vez mais de Deus,
moldando nossas vidas de acordo com o seu caráter, não é? Eu me lembro quando Asa foi na terceira dinastia, depois de Davi, né? Nós vamos encontrar o rei Asa. O que aconteceu com o rei Asa? Aliás, não, de Salomão, né? Salomão morre, não é? Reoboam assume, aí vem Adonias morre, entra Asa. Mas Asa viu o preço que seus irmãos pagaram por seguir. Reoboam era um péssimo governo, dividiu as tribos, de 12 ficaram reduzidas em 2 só. Não é? E quando chegou nos dias de Asa, aí Asa parou, porque de repente ele tinha que enfrentar um exército numeroso, né? Um exército de 1.300.000 carros de ferro. Ele não tinha chance nenhuma. Ele reuniu Judá e Benjamim, ele conseguiu 580 soldados. Como é que ele ia enfrentar um exército de 1 milhão e mais 300 carros de ferro? Com os carros de ferro iam na frente, quem é que... Eles eram blindados, eles iam matando e eles não conseguiam matá-lo. Mas Asa fez uma oração: Senhor, o que é para ti ajudar o forte ou fraco? Ajuda-nos. Deus ouviu esta oração. Deus desceu. Asa venceu 1 milhão de soldados, 300 carros de ferro. Porque Deus tem suas estratégias. Às vezes nós estamos enfrentando uma batalha difícil como ele. Como é que ele ia enfrentar aqueles 300 carros? Mas ele orou a Deus e Deus tem sua estratégia. O que aconteceu? Os rios por onde aqueles carros tinham que passar transbordou, as ruas ficaram todas, vamos dizer assim, lama, os carros escorregaram, eles caíram e eles foram, que era a mão de Deus, derrotou todos, e Asa volta com seu exército. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 15, quando ele vem triunfante, vitorioso. Essa é a palavra que eu quero trazer para a nossa reflexão enquanto medito nessa necessidade que nós temos de ter uma vida de santificação para que Deus possa agir em nós e através de nós. Aí quando entra o profeta, chega, ouvi Asa e Judá e Benjamim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, também vos deixará. Então, queridos, essa eu vou dizer que é a condição sine qua non com Deus. José Lima, Deus abençoe, bem-vindo, tá? Sítio Torre, Comunidade São Pedro, bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Então, querido, a nossa santificação, a nossa aproximação de Deus, traz Deus para nós. E quem vai enfrentar Deus e sair vitorioso? Ele derrota tudo, nem Satanás, nem os demônios vai conseguir enfrentar um homem de Deus na direção de Deus, como de Ruth. O homem de Deus, na direção de Deus, não tem falta da provisão de Deus. Então é isso que acontece. Mas então o rei Asa ouviu essa palavra. E se você acompanhar, eu disse o verso, chega no verso 16, a Asa desvia do Senhor. E quando ele desvia do Senhor, está lá no 16:9 do livro de 2 Crônicas, que ele tinha cometido um grande erro. Lembrou ele, quando ele enfrentou esse 1 milhão e ganhou. Não poderia, ele se aliou com os inimigos de Israel, né? Se aliou para lutar contra o povo de Deus. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Não deixe o Senhor, não deixe a direção do Senhor, não busque apoio humano, ainda que você sinta que você não tem recurso nem condições. Confia no Senhor. Ele jamais deixará que o justo tropece. Ele jamais deixará que venhamos perder uma batalha. Eu estou numa guerra que não é minha, é do Senhor. Eu já enfrentei batalhas aqui que eu olhei e disse: Senhor, eu não aguento, é para você. E eu via Deus descer, entrar na peleja e sempre saio vitorioso, porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E Asa desviou. E quando ele desviou, o Senhor disse: meus olhos, está lá no 16:9 de 2 Crônica, percorre por toda a terra para me mostrar forte com aquele cujo coração é perfeito para com o Senhor. O teu coração é perfeito, você confia, é nele, você está procurando se aproximar dele pela santificação, não é? Então vamos lá. Então significa viver uma vida digna do chamado que recebemos,
refletindo o amor, a compaixão e a justiça de Cristo em todas as nossas ações. Agora vamos ver a importância do Espírito Santo. O versículo destaca a importância do Espírito Santo nesse processo. Ele é o nosso guia, o nosso conselheiro e o nosso fortalecedor. Através do Espírito Santo, recebemos a força necessária para resistir às tentações, para superar os desafios e para viver uma vida de santidade. Oh, glória a Deus! Ele nos capacita a amar incondicionalmente, a perdoar livremente e a buscar a justiça em todas as nossas relações. Isso é muito interessante. A Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, no relacionamento social, no seu relacionamento particular. Enfim, a sua vida tem que ser uma vida que mostra que ali está um homem, uma mulher de Deus, um moço e uma moça de Deus. A santificação não é uma meta a ser alcançada, mas um caminho a ser percorrido diariamente. Isso significa estar constantemente vigilante, buscando discernir a vontade de Deus em todas as nossas decisões. Não toma decisão por conselho de alguém, busque a direção de Deus sempre, tudo que for fazer. Olhe, busque o Senhor, não é? A Bíblia diz lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Isso é muito glorioso, irmãos. Podemos praticar a santificação através da oração, do estudo da Bíblia, da comunhão com outros cristãos e de buscar pela justiça social. O que tiver as mãos para fazer, faz conforme as tuas forças, mas não deixe de fazer. Também é importante confessar nossos pecados e buscar o perdão de Deus, permitindo que Ele continue a nos transformar à sua imagem. É uma coisa maravilhosa, né? Porque quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós éramos perfeitos. Mas o que aconteceu? Satanás veio e minou esse terreno. Trouxe a dúvida. A tentação começou. Vocês podem comer de tudo que está nesse... Não, peraí. Podemos que tudo, mas dessa árvore aqui Deus diz não toque. A Eva ainda chegou a aumentar. Ele diz não toque. Deus não disse não toque. Eu acho que ela ouviu esse não toque muitas vezes foi de Adão. Porque ela devia olhar aquela fruta e chegar e disse, não toca nessa fruta. Ela disse que Deus falou não coma, que o dia que comer você vai morrer. Não é isso? Então, o que acontece? Ele começou seduzindo com a mentira, com o engano, com a dúvida. O crente nunca deve duvidar da palavra do Senhor. Está escrito, amém. Senhor, dá-me fé para eu crer, porque eu não quero duvidar da tua palavra. Se você prega o evangelho, mas não crê nessa verdade genuinamente, não experimentou essa verdade, você vai pregar e de vez em quando vai jogar o teu mais. Quando você bota essa imagem, derruba tudo que você falou. Então você tem que crer verdade. Se você confiar no Senhor, se você buscar o Senhor, às vezes as pessoas estão desesperadas, precisando de um conselho, de uma palavra de fé, e você, ao invés de ter uma palavra de fé, tem uma palavra de dúvida, porque você ainda não experimentou esse Deus pessoalmente. Para você pregar com certeza, você tem que passar pela prova e ser aprovado. Deus às vezes permite uma prova na sua vida exatamente para te fortalecer na graça e no poder de Deus, que a maior glória que tem é você ver o sobrenatural de Deus. Hoje as igrejas estão muito, vamos dizer assim, naturalistas, é tudo natural. Eu vi um pastor outro dia pregar que antigamente se orava para o paralítico andar, agora tem prótese, então não precisa mais. Eu falei, meu Deus, e aí, como é que fica? Porque eu já tive o privilégio de orar para um paralítico e ele andar. Então eu tenho que voltar lá e dizer, não, vou procurar uma prótese? Mentira! A palavra de Deus é viva e eficaz, imutável, o nosso Deus é o mesmo de sempre. O Deus dos apóstolos é o nosso Deus, o Deus dos profetas é o nosso Deus. O que eu preciso é de crer e praticar esse livro. Deixa Deus mostrar que Ele é Deus. Eu não vou provar que Deus é Deus, eu disse isso uma vez para Deus.
Falei, Senhor, eu não vou provar que você é Deus, mas eu vou crer. E isso ele exige. E entrei numa prova terrível, mas ele mostrou que é e que sempre foi e que nunca vai mudar, o Deus presente. Está aqui, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A igreja, ela tem sobrenatural. É isso mesmo, essa coisa que não pode ali, os exageros nós temos que tomar cuidado, porque os dons são dados para o que for útil, mas que Deus está presente, cura o doente, levanta o doente. Já vi Deus curar muitas pessoas até desenganadas, já vi, não é? Ah, está desenganado, não é? Eu vou me lembrar sempre lá em 1986, olha como é que a memória às vezes vem, né? Nós estávamos numa reunião e nesta reunião entrou uma irmã com a filhinha no colo e ela chorava copiosamente. Meu Deus, aquela irmã chorava, perturbava o culto. Aí eu chamei uma das irmãs e disse, irmão, fala com essa irmã, ela está atrapalhando o culto. Essa criança chorando, ela chorando. A criança não, era ela que chorava e incomodava. A irmã chegou no meu ouvido e disse, pastor, essa irmã está desesperada. Eu falei, mas qual é o problema dessa irmã? Ora, a filha dela está intolerância, ela está com intolerância, lactose, e ela toma mamadeira e evacua de imediato. Ela foi condenada, ela não vai viver. Ela foi desenganada na Bahia, foi para São Paulo, que era no Rio que eu estava, foi desenganada, agora veio para o Rio, a última esperança foi desenganada. Tá? Esse é o desespero dela. Irmãos, às vezes Deus te toma de uma maneira que depois você fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Mas pode crer que não foi você, foi Deus. Eu disse, não, mas Deus não desengana ninguém, traga essa criança. Ela trouxe a pequenina Raquel, estou falando da irmã Eliana, lá da Bahia, de Salvador, a gente está sempre em contato. E aí eu orei pela Raquelzinha, ela levou a Raquelzinha, sossegou, falei, pode confiar, minha irmã, Deus não desengana ninguém. Pois naquela oração aquela criança foi curada, irmãos. Que coisa tremenda. Passou uns dias, eu cheguei na igreja de Bom Sucesso, estavam fazendo um culto de ação de graça, eu nem sabia. Quando chegou, glória a Deus e aleluia. Ela voltou para a Bahia e por acaso passou um mês, eu acho que menos de um mês, eu viajando, parei, cheguei lá, né? Aí entrei na casa da mãe dela, a irmã Joana, ainda viva, 100 e poucos anos, mas viva. Estive com ela o ano passado, achei interessante. Né? Quando eu cheguei na casa da irmã Joana, aí forraram lá, porque era muita gente, porque aí não tinha cama para dormir, forraram lá, eu estava deitado. Quando eu estava deitado, a Eliana passou. Quando a Eliana passou, uma espada passou atrás dela, aquilo me incomodou. Eu falei, irmão, vem aqui. Eu falei, mas o que é, pastor? Está tudo bem? Ela disse, está tudo bem, pastor. Deixa eu fazer uma oração. Eu fiz a oração. Quando eu fiz a oração, aí perguntei ao senhor, o que foi essa espada? E o senhor me disse, essa espada ele me deu exatamente, olha só, ele me deu exatamente o texto que fala que Asa ficou doente dos pés, em vez de buscar o Senhor, confiou nos médicos. Quando eu li o texto, ela caiu em lágrimas. Eu falei, mas irmão, por que você está chorando? Eu estou aqui perguntando a Deus o que é a visão, você está chorando? Eu disse, não, pastor, deixa eu lhe contar, que quando eu voltei do Rio, eu peguei a Raquelzinha e levei no médico. O médico me chamou a atenção que eu não podia ter parado com os remédios. Ora, a menina estava comendo, estava mamando, estava tudo normal, mas ela preferiu confiar nos médicos. Voltou ao tratamento, voltou o problema da intolerância à lactose para a menina. E quando ela me contou isso, falou, mas minha irmã, Deus curou a sua filha, não faça isso. Aí ela disse assim, não, pastor, mas eu falei, vai lá, o que ela gosta de mamadeira? Vai lá e dê a mamadeira para ela. Ela foi, mas não deu, chamou o esposo, né? E disse para o esposo, aí o pastor falou, nossa filha está morrendo mesmo, fala o que o pastor fala, faz o que o pastor falou. Só que aí eu viajei, 15 anos depois voltei. Quando 15 anos depois eu voltei no mesmo lugar, aí a Eliane e o Josemar estavam no culto, e ele disse assim, hoje o senhor vai se hospedar na nossa casa. Eu falei, amém, meu irmão, qualquer lugar, mas tá bom, que alegria, vamos sim. Quando cheguei na casa, estava aquela moça bonita, sentada à mesa, nós íamos fazer a refeição. Ela olhou para mim, o senhor conhece essa moça aí? Eu disse, não, muito bonita, quem é? Ela falou assim, essa é aquela bebê desenganada que Deus curou naquele dia. Que coisa linda, que coisa linda. Esse Deus é o que eu sirvo. Fez, faz e vai continuar fazendo. O que é preciso é crer.
pregar crendo, falar que esse Deus está presente, porque Ele está, não é isso? Mas depende muito da sua convicção, da sua vida com Ele. Ah, mas Deus não depende do homem para trabalhar. Eu vou dizer que Deus usa o homem. Eu não vou continuar, senão não vou nem pregar, porque os testemunhos, o que por misericórdia eu tenho vivido, são muitas experiências. Santifica, leva as coisas de Deus a sério. Este livro não é um livro de contos, é um livro de experiências que Deus deixou para os nossos dia a dia, para nós estarmos experimentando que aquele que era, que é e sempre será, porque Ele é imutável, mas é preciso crer nele. É aquilo que o Senhor disse para aquelas irmãs Marta e Maria: se creres, verás na glória de Deus. Deus não depende de circunstância, nem de lógica, nem de coisas nenhuma. Ele opera. E operando o Senhor, quem impedirá? Mas depende muito da sua fé e da minha fé, porque a nossa fé opera um milagre, porque Ele está pronto para fazer, mas depende de você e de mim. Crer e buscar essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Rosana Santos, bem-vinda, querida, porque essa é a verdade que eu tenho experimentado. Eu prego isso, queridos, porque eu tenho visto a igreja tem um sobrenatural, sim. Essa história de uma igreja que, não, meu irmão, mas toma cuidado, estamos noutra época, quase que vai falar como diz os incrédulos, né? Essa Bíblia precisa de ser reinterpretada e adaptada à nossa realidade. Não existe realidade para a Bíblia se adaptar. Existe uma necessidade para o homem aceitar a instrução de Deus e viver nas benesses, nos benefícios que esse livro promete, porque as promessas do Senhor, elas exigem obediência. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu continuar, porque eu me empolgo e acabo não dando conta do esqueleto que preparei para essa aula. Vamos lá. Desprezar a santificação não é apenas rejeitar um ideal abstrato, mas sim rejeitar a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Ele nos presenteou com essa incrível capacidade de nos transformar e nos aproximar dele. Abraçar este chamado é abraçar uma vida plena de propósito e significado. Agora vamos falar um pouco da oração, né? A oração: Pai Celestial, agradecemos por nos chamar à santificação. Agradecemos pelo seu Espírito Santo que nos guia e nos fortalece nessa jornada. Pedimos sabedoria para discernir sua vontade em nossas vidas e força para viver de acordo com o seu chamado. Ajuda-nos a resistir às tentações e a refletir seu amor em todas as nossas ações, em nome de Jesus, amém. Paulo instrui os crentes a viverem vidas puras, evitando a imoralidade sexual, amarem uns aos outros e trabalharem com dedicação. O capítulo também consola os cristãos sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Oh Deus poderoso, as situações que o mundo vive, nós estamos muito perto do arrebatamento, meu querido. Ah, mas tome cuidado, porque a santificação, como está lá no livro de Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está na palavra, queridos. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Agora eu vou trazer aqui uma palavra do pastor, por Eduardo Galvão. O termo finalmente não significa que Paulo estivesse chegando a uma conclusão, mas serve como uma transição para a principal seção da carta, que trata da doutrina e da sua aplicação à vida. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo lidou com os leitores como uma ama que cuida carinhosamente dos seus filhos. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,7. Agora, nesses 2 últimos capítulos, ele os encoraja a exortar com a autoridade de um pai. Paulo normalmente usa o verbo andar como uma descrição de vida cristã. Você é cristão?
Não adianta você falar que você é cristão. Você tem que mostrar que você é cristão. Romanos 6, 4 a 8, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Não esquecendo de 2 Coríntios 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Gálatas 5,16 diz, digo, porém, isso, andai em espírito. Não esqueça que sempre que você lê espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo que habita em você, habita em nós, desde o momento que Jesus entra na nossa vida, o Espírito Santo entra em nós, e não cumprireis a concupiscência da carne. Colossenses 1,10 diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E Colossenses 2,6 diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Colossenses 4,5 diz, instrui os cristãos a agirem com sabedoria e prudência no trato com aqueles que não compartilham da mesma fé, os de fora, aproveitando ao máximo as oportunidades. O versículo enfatiza um comportamento prudente para testemunhar e remir o tempo, aproveitar bem o tempo. A vida cristã não somente começa com fé, mas continua uma caminhada diária de fé. Assim como as pessoas dependem de seus membros, vou repetir, assim como as pessoas dependem dos seus membros para sustentá-las em cada passo, os cristãos caminham na dependência de Deus. Vou repetir o que já citei, está lá em João 15,5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entenda isso, viva isso e dependa disso. A metáfora destaca a necessidade de dependência total do crente em Cristo para produzir frutos espirituais e sustentar a vida cristã. Escute bem, hein? Assim como a caminhada tem uma direção, a vida... Deixa aqui. Jesus é bom, né? A vida cristã também tem. Os cristãos não devem andar como gentios que não são salvos. Está em Efésios 4,17. Pelo contrário, devem andar de maneira digna do chamado que receberam de Deus. Né? Efésios 4,1. O chamado à unidade. O foco central é viver uma vida coerente com a vocação recebida de Deus. João exorta os cristãos a andarem na luz, ou seja, na vontade revelada de Deus. Está lá em 1 João 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz é a sinceridade, é você ser o que é, e não ficar preocupado no que pode, impressionar alguém. Você é, porque Deus não se impressiona com aparência. Ele olha de onde sai a vida, olha para o coração. Um grande problema para a igreja primitiva era manter a pureza sexual. Nós estamos vivendo um dia que é sexo para todo lado, não é verdade? Misericórdia. Mas nós temos que ter uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Está aqui Roberto Oliveira, Deus abençoe, querido, bem-vindo. Juscelia Santos Brito, querida, um abraço.
Deus abençoe, dá um abraço na nossa família aí. Louvado é o nome do Senhor. Não é? Um problema da igreja primitiva, eles enfrentavam problema sexual como nós enfrentamos, infelizmente, queridos. Lá em 1 Coríntios 5, Paulo relata a imoralidade sexual, até mesmo entre os pagãos, na igreja de Corinto, com um homem vivendo com sua madrasta. Né? Paulo confronta essa conduta, enfatizando a gravidade do pecado e a passividade da igreja em lidar com a situação. Ah, mas isso aí é uma família abastada, eles dão uns dízimos fortes, e se tiver um problema com um dos membros da família, a família toda sai, olha o dinheiro que nós vamos perder. Meu irmão, Deus não precisa do dinheiro de ninguém, Ele é o provedor da igreja, é Ele que é o provedor. A igreja que hoje pastoreio, eu me lembro, tinha aqui uma experiência do saudoso pastor Maximiliano Rodrigues do Amaral, fazendo o trabalho dele, os crentes, uma família, os crentes reuniram, abandoná-lo, né, porque eles eram os dizimistas que sustentavam a igreja, e ele disse: pastor, eu quero ver como é que o senhor vai continuar essa construção, nós vamos embora. Foram embora. Ele foi cavar poço para sobreviver e manter a igreja, mas levantou uma grande igreja, que é a igreja de São Miguel Paulista, que eu luto para continuar o trabalho daquele guerreiro. Levantou e venceu. Deus não depende de dinheiro sujo. Se há erro, essa pessoa precisa passar pela disciplina, não é? Em 1 Coríntios 5:9, Paulo instrui os cristãos a não se associar com irmãos, membros da igreja, que vivem pecado sexual, avareza, idolatria, calúnia, embriaguez, roubo. A orientação é não conviver, nem sequer comer com tais pessoas, visando a impureza da igreja, diferente de conviver com não-cristãos que pecam. Porque ele diz assim: seria necessário você sair do mundo. Mas um cristão mentiroso que não tem uma vida cristã, se afasta dele. Porque vai comprometer o seu testemunho, porque se você anda com quem não presta, quem sabe quem não presta, fala: ai, dois aí. Não é? Então, vigia, meu irmão. As religiões pagãs muitas vezes justificavam a prostituição como parte dos seus ritos, e a cultura romana antiga tinha alguns limites sexuais, não é? Tá aí. Em contrapartida, Paulo exortou contundentemente os tessalonicenses a não participarem de nenhuma atividade sexual fora do casamento. A relação fora do casamento, ela está em pecado diante de Deus. Ah, mas eu ainda não casei. Pois case. Não é? Eu me lembro que fui tomar conta lá no meio da selva, tudo com o nosso pastor, não é? Que tomava conta do trabalho. Cheguei lá, tinha um casal. E o obreiro, não é? E disse para eles: vocês precisam casar. Ele disse: como casar? Eu casei com a minha mulher virgem, ela virgem, não é? Então eu não preciso de casar, nós estamos diante de Deus em santidade. Aí eu cheguei lá e ele foi falar para mim. Eu disse para ele: só tem um detalhe, é Hebreus, né? Que as leis estabelecidas, o homem tem de andar de acordo com as leis. As leis falam sobre o casamento. Isso é uma lei, exige-se, não é? É uma lei que o homem tem que se casar, né? E o reino de Deus tem que ir diante do ministro de Deus para ele abençoar o noivo, a noiva e fazer o casamento. Quando eu abri as escrituras, eu mostrei para ele, foi no outro dia, marcou e casou. Porque, irmãos, as nossas vidas, os nossos fazer, está aqui. Eu sempre cito 1 de Pedro 4:11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Abre as escrituras e mostra para o infrator que ele está tropeçando na palavra, e com certeza ele vai acordar e vai então ver que ele precisa, de fato, Deus, não é? De se corrigir. Amém, querido? Deixa eu ir que o meu tempo está acabando. Ele os fez lembrar que o corpo humano é templo de Deus e deve ser mantido santo. Em 1 Coríntios 6:18-20, Paulo exorta os cristãos a fugirem da imoralidade sexual, destacando que ela peca contra o próprio corpo, diferentemente dos outros pecados. Paulo enfatiza que o corpo é o templo do Espírito Santo, comprado por alto preço por Deus, e por isso deve ser usado para glorificar a Deus, não pertencendo a si mesmo. Devemos honrar o nosso corpo como algo criado por Deus e santificá-lo de acordo com a sua finalidade santa.
Os cristãos devem ter um desejo pessoal pela pureza sexual maior do que o desejo que o mundo tem por experiências sexuais. Vamos esperar, misericórdia, né? O envolvimento sexual fora do casamento desonra a Deus, ao cônjuge ou o futuro cônjuge de uma pessoa e até o próprio corpo dela. Há sempre um preço a ser pago, pois Deus muitas vezes permite que os cristãos colham aquilo que semearam. Ninguém oprima ou engane o seu irmão com negócio algum. Outra coisa, como negociar entre os irmãos. Muitas palavras precisam ser explicadas aqui. Primeiro, o significado literal de oprimir ou oprima a pessoa dos limites de violar leis. Nesse contexto, é óbvio que significa violar esta lei moral. Segundo, se violar essa lei moral, o indivíduo irá, por causa desse fato, enganar seu irmão. Essas palavras denotam a ação de roubar ou trair alguém por causa de ganância em negócio algum. Uma análise profunda do texto original do Novo Testamento permite-nos ver somente o significado aqui. Não é apenas algum negócio que está em questão, mas especificamente esse negócio que foi mencionado, a atividade sexual imoral. O texto dá sentido de que quando um homem não vive com sua esposa como ele deveria, mas em vez disso comete adultério, ele deve saber que violou a lei e defraudou seu irmão nisso, merecendo vingança de Deus. Há muita gente debaixo da prova porque não vigiam, irmãos. Mas não sei porquê, não sabe porquê? Faz uma retrospectiva e vê como você está vivendo. Para mostrar a seriedade desse pecado, Paulo faz alusão ao Salmo 94:1. É um clamor por justiça divina diante da opressão, reconhecendo Deus como vingador justo. Na versão Almeida, revista e corrigida, diz: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, no qual Deus é chamado de Deus a quem a vingança pertence. Observe que, de acordo com o Salmo 94:7, diz: e dizem, o Senhor não vê, o Deus de Jacó nada percebe. Isso é o homem querer julgar Deus na sua capacidade, não é? Este versículo retrata a arrogância dos ímpios que oprimem os vulneráveis e acreditam impunemente que Deus ignora suas ações. O Salmo 94 inteiro é um clamor contra a injustiça e a falsa sensação de impunidade. Esse tipo de conduta é oposto de santificação e é chamado de imundícia. Ser santificado segundo a vontade de Deus deverá significar ser puro ou limpo também nessa questão. Rejeitar a santificação é rejeitar Deus e o ministério do Espírito Santo dentro de nós. É sério isso? Não. Deus me tolera porque Ele sabe que eu sou fraco. Não, Deus não te tolera, não, querido. Porque aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Não tenha dúvida. Quando você vê pessoas debaixo de grandes provas, ele está colhendo o que ele plantou, a não ser que o Senhor esteja o preparando para uma batalha. Os cristãos tessalonicenses já tinham um bom histórico de que amavam uns aos outros. Mas pela vontade de Paulo, esse amor deveria progredir cada vez mais. Esse era o mandamento de Jesus lá em João 13, 34, 35, registra um novo mandamento de Jesus: ame uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Ele estabeleceu o amor sacrificial como o distintivo, a marca pela qual todos reconhecerão os verdadeiros discípulos. O padrão é o amor abnegado de Cristo e é uma base importante para o evangelismo. Em um mundo cheio de indivíduos que só pensam em si mesmos, o amor genuíno dos cristãos deve atrair outros à fé. Nós temos aqui o 4:11, resumindo suas instruções anteriores. Paulo exortou os cristãos tessalonicenses a procurarem viver quietos, não se referindo a uma falta de atividades, mas ao invés disso,
a uma tranquilidade interior e paz condizentes com a fé cristã. Eles não deveriam ocupar-se com a vida dos outros, não deveriam tratar né, dos outros, mas deveriam tratar dos seus próprios negócios. Infelizmente, irmãos, na igreja tem gente mais preocupada com os outros que com eles mesmos, né? Essa é a grande verdade. E isso daí é muito mal para a igreja. Quer saber o que o outro tem, o que foi, como foi, etc. Ora por ele. Se o irmão te disse assim, amém. Ah, mas ele mentiu, é problema dele, não é seu. Quem vai dar conta dos erros de cada um é ele mesmo. Se preocupa só em orar pelas pessoas e ajudá-lo, e não atrapalhar a caminhada dele. Amém? Então lá, normalmente as pessoas que se ocupam com o assunto das outras pessoas não cuidam bem daquilo que diz respeito a elas. A casa de um cristão deve estar em ordem como testemunho para os outros. Paulo também exortou os tessalonicenses a trabalhar com as próprias mãos, como ele havia feito entre eles, né? Em 1 Tessalonicenses 2,9, destaca o trabalho árduo de Paulo e seus companheiros, que ministravam noite e dia para não sobrecarregar financeiramente a igreja local enquanto pregavam o evangelho. E possível que, por causa de seu entusiasmo com a volta do Senhor, alguns tessalonicenses tivessem ficado ociosos. Jesus já veio, não vou estudar, não vou trabalhar. Meu irmão, se Jesus vier amanhã, Ele quer que hoje você faça tudo o que você tem que fazer. O amanhã vai ser a glória do teu arrebatamento, mas o hoje é a tua necessidade de continuar ativo no reino de Deus. É possível também que tivessem sido influenciados pela aversão geral dos gregos pelo trabalho físico. Mas Paulo admoestou os cristãos a serem trabalhadores, dedicados e produtivos, para que pudessem honrar o nome de Jesus Cristo. Trabalhar com as mãos, para ter com que possa ajudar os outros e não ficar encostado. Que tem pessoa, você me dá, você pode me ajudar. Pede e deve a todo mundo e não paga a ninguém. Tem misericórdia, irmão. Para onde você acha que você está indo com essas atitudes erradas? Os cristãos devem trabalhar com dedicação e ser produtivos. Não trabalhar com afinco é um testemunho negativo para o mundo. Isso também gera uma dependência prejudicial de outros cristãos. Paulo deu um bom exemplo em seu trabalho como construtor de tendas. Aquele homem trabalhava, viu, irmãos? O homem que tem uma coroa cheia de frutos, meu Deus, não é? Agora ele vai falar sobre os que já dormem. Agora eu vou tomar um tempinho, vou passar um pouco do tempo hoje, porque agora eu vou ficar ausente, né? Vocês vão ter a escola que vai ser reprisada, mas deixa eu passar um pouquinho. Esse assunto é um assunto deveras muito importante, né? É o 4:13. Já dorme, uma metáfora para a morte. Embora Paulo estivesse ensinando aos tessalonicenses acerca da volta de Cristo, enquanto estava com eles, parece que Timóteo havia se deparado com outras perguntas sobre o assunto, possivelmente levantadas por causa da morte de alguns dos novos convertidos. Em resposta a essa pergunta, o apóstolo afirmou que queria que eles fossem informados também, fossem confortados à esperança de ver novamente seus entes queridos. Essa era uma esperança que os vizinhos pagãos dos tessalonicenses não tinham, mas nós temos, não é? Esta esperança, é o verso 13, para que os cristãos mortos eram tão certos como o fato de que a morte e o da ressurreição de Cristo. Né? Eu vou repetir, para os cristãos mortos era tão certa, não é? Essa esperança, né? Tão certa quanto a morte é da ressurreição de Cristo. Paulo diz que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Agora nós vamos mexer um pouquinho com corrente teológica, não é? Vamos lá. A partir dessa afirmação, alguns deduzem que os cristãos que já morreram ficaram inconscientes até a segunda vinda. Esse é um pensamento de muitos doutores em teologia, porque pensam e tem essa corrente, né? Mas a Bíblia mostra que estamos ausentes do nosso corpo e estarmos presentes com o Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:10 que diz, afirma que Jesus Cristo morreu por nós, para que,
independente de estarmos vivos, vigiemos ou mortos, durmamos, no momento de sua volta, vivamos unidos a Ele. O versículo destaca a garantia da salvação e a vida eterna em união com Cristo, superando a morte física. 2 Coríntios 5,8 diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Eu saio desse corpo, ele vai dormir, mas eu vou ficar com meu Senhor tão vivo como estou agora, só que mais vivo, não é? Mas temos confiança, Filipenses 1,23, mas temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aleluia! Consequentemente, quando um cristão morre, é o corpo que dorme, a alma e o espírito vai para o céu, está com Jesus. Oh, glória, né? Glória a Deus. Por isso Paulo diz lá em Filipenses, porque o morrer para mim é lucro. Lucro é o que eu vou receber. E o viver é Cristo, viver pregando a Cristo. Então essa história de que o crente está dormindo é mentira. O crente não está dormindo. Agora, por que Paulo fala isso, queridos? Porque Paulo esteve lá. Eu estava num sepultamento de uns pastores batistas. Havia muito choro naquele momento por um pastor que faleceu. E eles deram a palavra para o pastor Gênesis. Eu falei, meus irmãos, aqui está o corpo do pastor. Ele não está aqui, ele está com o Senhor. Não é? E quando Paulo diz, eu citei, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que ele disse lucro? Eu fui para o capítulo 12 de 2 Coríntios. Conheço um homem, e ele conta a história que ele foi ao terceiro céu, foi para Paris, ele esteve lá. Então ele agora podia falar como é lá. Ele sabia o que esperava quando ele deixasse o corpo. Então ele preferia estar lá. Mas ele tinha uma missão cá como nós temos. Então essa história que os cristãos mortos estão dormindo é mentira, não é verdade. O cristão está com o Senhor. Eu vi até um líder muito sábio até, mas nem todo sábio sabe tudo, não é dono da verdade. Ele sabe o que ele acha que entendeu e acha que é. Ele disse que quando Jesus disse que voltará ao pó, que todo mundo volta ao pó, ele esqueceu que Jesus estava falando com um corpo de pecado, não com a criatura que nasceu dele que volta para ele. Que pena, né, queridos? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus e não as interpretações. Portanto, quando Cristo voltar, ele precisará trazer com ele do céu para a terra a alma, olha só que coisa linda, a alma dos cristãos que morreram, confirmando que eles estavam antes da presença de Deus. Ele, quando Jesus voltar, eles voltam com ele. Aí você disse, mas peraí, pastor, tem gente que morreu, é Abel. Abel foi o primeiro a morrer, um santo. Tá bom, pois ele vai chamar o Abel, Abel vem novinho num corpo incorruptível. E todos os que morreram voltam com o corpo incorruptível. E o espírito que veio, a alma que veio, entra nesses corpos. E nós que ficamos vivos seremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a primeira fase da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição tem a fase para a igreja, e a segunda fase da primeira ressurreição é a segunda fase quando está no capítulo 20, não é? Ali é a primeira ressurreição, não, nada tem a ver com a igreja. Agora é com os judeus convertidos e com todos que vão aceitar o Senhor diante de muita perseguição, que vai ser no período da grande tribulação. A igreja estava no céu 7 anos festejando, eu vou estar lá, e você também, glória a Deus, não é? Quando nós lemos Zacarias 14:5, e fugireis pelo vale dos montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Olha só, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Eles voltam para tomar o corpo, levantar, oh glória a Deus. Isso aí mexe com as correntes, né? Outro dia eu estava vendo um pós-tribulacionista que não acredita que a igreja não passa pela tribulação, e diz que passa.
não é? Aí ele leu esse versículo: só há um que resiste, que é o Espírito Santo, até que do meio seja tirado. Aí a grande tribulação. Mas ele não fez comentário desse texto. Eu falei: por que você não comenta esse texto aí? Porque esse texto mostra que o Espírito Santo sobe com a igreja. Mas então, depois ele desce, quando vai completar Joel 2,28, por completo, que aí desce. Então os judeus, a nação vai aceitar, porque como disse Paulo, e todo Israel será salvo. Eles vão ser revestidos e vão fazer uma evangelização em massa. O que eles vão ganhar de alma para Jesus, só que eles não vão ganhar só crendo, ou se, vamos dizer como nós, que apenas submetemos, né, e nos sacrificando. Eles vão ter sacrifício de vida mesmo, mas vão fazer essa obra gloriosa. Queridos, é muito maravilhoso esse estudo. Mas vamos lá, essa volta de Cristo também é física e corporal, embora Cristo esteja presente por toda parte em sua divindade, Mateus 28:20, e habite nos cristãos, João 14:23. A vinda física de Cristo do céu para a terra, a fim de receber os cristãos, será um evento apoteótico. A palavra apoteótico é um adjetivo relativo a o que ocorre, apoteose, que lembra apoteose glorificante, né? Alguma coisa que é destaque mesmo, né? Vamos para o 15. Paulo acreditava que Cristo pudesse vir enquanto ele ainda estivesse vivo, e os Tessalonicenses, e nós os que estivermos vivos na sua vinda, né? 1 Tessalonicenses 1:10 é esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Agora eu estou encerrando, né? Precederemos os que dormem, nós não precederemos, né? É óbvio que a preocupação dos Tessalonicenses era que os cristãos que haviam morrido deixassem de ver a glória associada à volta de Cristo para a igreja. Paulo responde à pergunta deles ao afirmar que, na verdade, aqueles que estavam mortos iriam antes dos que os que vivem na terra. Primeiro vão ressuscitar todos. Imagina o Abel levantando, que glória, né? O segundo filho de Caim, o segundo filho de Eva e Adão, né? Que Caim matou. Então está aí, ele vai ser o primeiro a levantar. Ô glória, não é isso? Então ele vai estar também, agora com o corpo glorificado. Acompanhando a descida de Cristo do céu estará a voz de um arcanjo, talvez Miguel, que é descrito como líder dos exércitos de Deus. 1 Tessalonicenses 4:16, agora veja, ele vai descrever com riqueza de detalhes esse encontro, descreve a segunda vinda de Jesus, afirmando que o próprio Senhor descerá do céu com um brado de comando, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Neste momento, olhe bem, grave isso, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguido pelo arrebatamento dos fiéis vivos para encontrar nos ares. Lá em 1 Coríntios, que não precederemos aos que dormem, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí é a igreja, desde Abel, né? Vai subir, encontrar o Senhor e sobe. 7 anos das bodas do Cordeiro, que nós vamos participar. Aqui na terra a vida vai continuar para aqueles que preferem não crer nem se santificar, né? Eita Deus poderoso! A voz do arcanjo será de triunfo por causa da grande vitória na volta de Cristo, chegando ao clímax de que milhares de anos de conflito espiritual com Satanás, o último sinal será a trombeta de Deus, os 3 elementos que consistem no alarido do próprio Senhor, na voz de um arcanjo e na trombeta de Deus. Talvez sejam eventos distintos ocorrendo em rápida sequência. A ressurreição é uma doutrina central da fé cristã, incluindo a ressurreição de Cristo e, por fim, a ressurreição de todas as pessoas. A resposta à pergunta sobre como os mortos podem ressuscitar quando o corpo deles estiver totalmente
deteriorado não é um problema para o Deus sobrenatural que criou o mundo e tudo que nele há. Evidentemente, a ressurreição trará uma nova realidade à existência humana glorificada, como confirma 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 53. O corpo ressurreto dos cristãos será semelhante ao corpo de Cristo, 1 João 3,2, incorruptível e imortal, Lucas 24, 39 e 40, João 20, 20, 25 e 27. Todos poderão ser reconhecidos como foi Cristo. Estou terminando. Os cristãos vivos serão arrebatados com os outros cristãos nas nuvens, glória, para se encontrar com o Senhor nos ares. Encontro maravilhoso. Vou lembrando aqui, queria tanto ver, né? O encontro de Jesus com a igreja é muito lindo, né? É provável que nas nuvens se refira às nuvens atmosféricas que também estarão presentes na segunda vida, Apocalipse 1:7, ou talvez as multidões ressurretas que são mencionadas em uma nuvem, Hebreus 12:1. Na Bíblia, o Senhor muitas vezes é acompanhado de nuvens manifestando sua glória. Agora eu concluo, né? O resultado importante é que estaremos sempre com o Senhor, glória, né? Vamos lá para o 18 para encerrar, agora eu termino. A maravilhosa verdade descrita nos versículos 13 a 17 deve ser um consolo para os tessalonicenses e para todos os cristãos. Eles se enganaram ao pensar que somente aqueles que estivessem vivos no momento da volta de Cristo testemunhariam a glória desse retorno triunfal e participariam dela. O fato é que os cristãos que morreram ressuscitarão primeiro e assim irão encontrar o encontro de Cristo nos céus antes dos vivos. Observe que Paulo espera uma resposta prática e imediata para esse grande ensino doutrinário acerca da segunda vinda. Os tessalonicenses deveriam lembrar uns aos outros dessa verdade como uma fonte de consolo diante da morte. A frase está no presente indicativo que pensar a cada dia que o Senhor pode voltar a qualquer momento deveria de ser um constante consolo para nós. Querido, já perdi o horário mesmo, já passei uns minutos, vou passar mais um pouco. Aqui eu gostaria de ouvir aquele louvor que fala: Pai, queria tanto ver. Vamos ver se a gente consegue? Deixa eu buscar aqui. Vou ver se eu consigo aqui, porque eu estou assim um pouco fraco com o meu computador. Mas vamos lá, hino. Espera aí. Não saiu certo. Pai, queria tanto ver. Vamos ver aqui. Quero encerrar essa aula hoje ouvindo este louvor, com esses queridos, né? Vamos lá. Aleluia! Vamos desfrutar desse louvor, olha só. Autor da minha fé, o Grupo Logos. Para o seu enlevo espiritual. Demorei um pouquinho, mas você vai ficar com algumas aulas aí repetidas. 3 domingos o pastor estará viajando, mas sempre estarei orando por vocês, em nome de Jesus. Ouça esse louvor. Ô glória! Olha só, queridos. O meu Senhor desceu, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar. Oh Deus! A refulgente glória. Oh glória! Imagine você que está comigo. Oh Deus! Aleluia!
do Bósforo azul, onde nem sul, nem norte existirá. Oh, que maravilha será, queridos! Oh, glória! Sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era céu, agora posso ver, oh Deus, contemplar em ti. Por isso eu canto glória, glória, oh Deus, aleluia, glória, aleluia, ao autor, oh Deus, da minha fé, glória, oh Deus, aleluia, Jesus. Oh, como será esse encontro, queridos? Pense nisso. Deseje isso, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Queria tanto. Oh, Pai. O som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar esse nome. Oh, Pai, Hoje temos todos somente oh, Pai, só Senhor, Jesus, consome envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, aleluia, glória ao autor da nossa fé, queridos, aleluia, glória, glória ao autor, oh Deus poderoso, aleluia, para Jesus que abriu a porta para nós entrarmos. Glória Ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, oh Deus, aleluia, aleluia. Meu Pai, é verdade, é verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Toda minha fé. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Esse encontro vai acontecer. Esteja preparado, irmão, irmã. Glória a Jesus e aleluia. Eita Deus poderoso. Aleluia, aleluia, irmão. Glória a Deus, glória a Jesus. Desculpe aí, passei 22 minutos, vou passar mais um pouquinho. Deus abençoe, não é? Voltamos daqui a 3 domingos pessoalmente, mas vocês vão ter uma escola todos os domingos, não é? Que o pastor Wesley, que é quem edita e que faz
põe essas aulas, vocês vão estar relembrando, estaremos ausentes, mas o Senhor presente, amém? Ah, Deus, mexe muito comigo, queridos, este assunto. Quando eu escrevi o meu livro, né, esse livro aqui que eu escrevi, sobre o arrebatamento da igreja e a escatologia do Apocalipse. Aqui a gente mostra as duas fases da primeira, né, ressurreição. Tem a fase da igreja e a fase pós-tribulação. Obviamente que eles participam também, porque eles não participam das bodas, nós vamos participar do milênio, não é? Louvado é o nome do Senhor, viu, queridos? Está aí, temos esse livro aqui. Ainda temos alguns exemplares, né? E se alguém desejar, eu estou ali na igreja de São Miguel Paulista, né? Vou deixar um pouco com o pastor Hélio, que eu viajo, se você desejar adquirir. Aqui a gente narra com riquezas de detalhes, com algumas experiências pessoais também que tivemos com a volta do Senhor, não é? Eu conto tudo neste livro e Deus abençoe a todos. Desculpe, gente, meu coração está muito alegre, porque falar da volta de Jesus é falar da nossa redenção eterna, não é? Se eu tiver partido, mas vou estar com vocês para encontrar com Ele nos ares, aleluia, não é? E aí, se eu tiver partido, vou eu primeiro, depois vocês que estiverem vivos, mas se eu estiver vivo, eles que partiram primeiro, depois nós, amém? Vamos conhecer os aniversariantes. Você fez aniversário esta semana, parabéns. Deus abençoe e multiplique essa data, tá bom? Não esqueça do clamor do meio-dia, não esqueça do clamor das 18 horas. E às 18 horas nós estaremos com a Santa Ceia do Senhor. Lembrar da sua morte, mas sempre saber que Ele está vivo e daqui a pouco Ele vem arrebatar a sua igreja. Glória a Deus, não é? Então, para você que fez aniversário, parabéns. E o versículo do aniversariante é o Salmo 92. Vamos restar, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. Vamos orar. Muito obrigado. Desculpa, passei um pouquinho do tempo, mas eu não podia deixar de fechar esse assunto que, a nosso ver, é importante, é do momento, e nós não podemos esquecer. Pedro Manha Bosco, Maria do Socorro está aí. Leonardo Gomes Machado. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe, Leonardo. Então, queridos, Deus abençoe vocês. Um domingo muito abençoado. E que o culto seja um culto de glória logo mais. As igrejas do Ministério de São Miguel Paulista estarão ministrando a ceia hoje. Amém? Deus abençoe. E nós transmitiremos o nosso culto online a partir das 18 horas. Pai, obrigado por esses momentos preciosos, que lembramos do teu retorno para buscar a tua igreja, Pai. É o mais esperado momento da tua igreja ao longo de todos esses anos que ela existe, Pai. Agora, Paizinho, recebe a nossa gratidão, abençoa os aniversariantes, multiplicando essa data, abençoa os irmãos e que aquele que está distraído possa despertar e se preparar para esse encontro, Pai. Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor do Pai não está nele, como ele vai poder subir para estar com o Pai? Pai, desperta os dormentes, ajuda que despertem e se prepare para esse encontro. A tua palavra te preparar para se encontrar com o Senhor, teu Deus, Pai. Assim abençoe todos que estão ouvindo, os que ouvirão depois, que sejam também abençoados. Agora, Pai, despede-nos da tua paz, prepara-nos para o culto da noite e que em tudo o teu nome seja glorificado e o teu povo edificado. É a oração que te fazemos, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, seja convosco, seja com todo o povo de Deus. Amém e amém.